2025 começou com uma nova era para o suprimento de energia na Europa, visto que, na madrugada desse dia 1º de janeiro, a Gazprom, a grande fornecedora de gás natural russo para a Europa, cessou o envio de gás através das canalizações que passam pela Ucrânia. Mas o que isso aí realmente significa? Vamos descobrir? Meu nome é Júlio César, eu sou professor e pesquisador de História Militar aqui na Sala de Guerra e nesse canal a gente te mantém informado sobre temas de geopolítica e defesa. Primeiro é interessante eu mostrar esse mapa aqui para vocês, porque por conta dos investimentos feitos ainda no período soviético, lá para os anos 70 e 80, grande parte da canalização, grande parte dos gasodutos que conduzem o gás das fontes de produção de gás natural, né, e também de processamento para os mercados europeus passa por território ucraniano. Claro que muitos outros gasodutos também passavam pelo território da Bielorrússia, mas essa infraestrutura já foi fechada desde o começo da guerra. Posteriormente, nos anos 90 e 2000, foram construídos gasodutos abaixo do Mar Báltico que forneciam gás diretamente para a Alemanha. Esses aí também foram desligados e também sofreram ações de sabotagem em 2022, poucos meses depois do começo da guerra. É importante a gente afirmar que as grandes economias da Europa, como Alemanha, Polônia e outras, já haviam substituído o gás russo por gás de outros fornecedores, como a Noruega, Catar e Estados Unidos. Mas alguns países da Europa Central e Sul, como a Eslováquia, a Hungria e também a Áustria, que não faz parte da OTAN, diga-se de passagem, continuavam recebendo gás russo através do território ucraniano. E você pode começar a pensar que por que durante uma guerra a Ucrânia continua a manter o fornecimento de gás do seu grande inimigo no leste para os países europeus? Porque esse gás, na verdade, gera uma grande receita para o caixa da Ucrânia, simplesmente por deixá-lo passar por seu território. Mas a extensão do conflito, que vai chegar agora ao seu terceiro ano no mês de fevereiro, fez com que essa relação se tornasse insustentável. E nós vamos entender agora perfeitamente como é que isso aconteceu e quais são os impactos desse novo desenvolvimento da guerra russo-ucraniana a partir desse encerramento definitivo do fornecimento de gás russo por território europeu. A era do gás russo na Europa termina com a Ucrânia interrompendo o trânsito. A guerra acaba com o domínio da Rússia no fornecimento de gás para a Europa. Noruega, Estados Unidos e Catar substituem o gás russo para esses mercados. A perda de gás russo prejudicou a competitividade industrial da União Europeia, e esse ponto aqui vale a pena a gente destrinchar um pouquinho mais, porque principalmente a maior potência industrial da Europa, a Alemanha, dependia muito do fornecimento de energia barata, do gás natural russo, para manter seu modelo econômico vigente, aquele modelo de grandes indústrias de transformação focado no mercado externo. Em momento algum, eu estou querendo dizer que a queda de prestígio da indústria alemã se deve unicamente à falta de gás russo. Não. Diversas outras opções que os próprios alemães fizeram nesses últimos 20 anos levaram a esse resultado. Mas a perda do gás russo foi sim um fator preponderante nesta queda livre que a economia alemã se encontra nesse momento. Eslováquia e Áustria têm fornecimentos alternativos de gás e o aquecimento e a água quente foram cortados da região separatista da Moldávia, a Transnistria. As exportações de gás russo por meio de gasodutos da era soviética que atravessavam a Ucrânia foram interrompidas no dia do Ano Novo, marcando o fim de décadas de domínio de Moscou sobre os mercados de energia da Europa. O gás continuou fluindo apesar de quase 3 anos de guerra, mas a empresa de gás russa Gazprom disse que o fornecimento foi interrompido às 5 horas da manhã de Greenwich, GMT, depois que a Ucrânia se recusou a renovar um acordo de trânsito do gás. A paralisação amplamente esperada, ou seja, a Ucrânia anunciou já há muito tempo que não iria renovar esse contrato para dar uma margem de segurança para esses países europeus
procurarem fontes alternativas de fornecimento de gás, não afetará os preços para os consumidores na União Europeia, ao contrário de 2022, quando a queda no fornecimento da Rússia elevou os preços a níveis recordes, agravou a crise do custo de vida e atingiu a competitividade do bloco. Os últimos compradores restantes de gás russo da União Europeia, via Ucrânia, como a Eslováquia e a Áustria, providenciaram fornecimento alternativo. Nós já vamos discutir isso também, essa questão do fornecimento alternativo. Enquanto a Hungria continuará recebendo gás russo através do gasoduto Turkstream sob o Mar Negro. Ou seja, existe uma alternativa para redirecionar esse gás russo para a Europa através da Turquia. E esse gás pode continuar chegando à Europa sem necessariamente fazer a transição via terrestre por território europeu, sendo que a Turquia, nesse caso, é o território asiático da Turquia, a parte asiática que a gente está falando. E agora que a gente vai falar da Transnistria, cabe eu mostrar para vocês onde é que ela fica, tá? A Transnistria é uma região separatista da República da Moldávia, que teve um conflito armado com a Moldávia no comecinho dos anos 90. E isso é mal resolvido até hoje. Mas a Transnistria é basicamente uma faixinha de terra fronteiriça com a Ucrânia que fica aqui, ó, ao leste da Moldávia, tá? É uma faixa bem estreita de terreno, é uma província que contém uma população de origem russa étnica bastante grande e uma relação política bem próxima com Moscou. Então, como vocês podem ver, a Transnistria era abastecida diretamente pela Rússia através desses gasodutos ucranianos aqui, ó. Mas a Transnistria, uma região pró-Rússia separatista da vizinha Moldávia da Ucrânia, também dependente dos fluxos de trânsito, cortou o aquecimento e o fornecimento de água quente para as residências das famílias nesta quarta-feira. A empresa de energia local Tirasteplоэнерго pediu aos moradores que se vestissem com roupas quentes, pendurassem cobertores ou cortinas grossas nas janelas e portas de sacada e usassem aquecedores elétricos. E lembrando, para quem ainda não pensou nisso, agora a Europa está no auge do inverno. A Comissão Europeia disse que a União Europeia estava preparada para o corte. A infraestrutura de gás europeia é flexível o suficiente para fornecer gás de origem não russa, disse um porta-voz da comissão. Ela foi reforçada com novas capacidades significativas de importação de gás natural liquefeito, GNL, desde 2022. A Rússia e a antiga União Soviética passaram meio século construindo uma grande fatia do mercado europeu de gás, que em seu pico ficou em torno de 35%. Mas a União Europeia reduziu sua dependência da energia russa desde o início da guerra na Ucrânia, comprando mais gás canalizado da Noruega e gás natural liquefeito do Catar e dos Estados Unidos. A Ucrânia, que se recusou a estender o acordo de trânsito, disse que a Europa já havia tomado a decisão de abandonar o gás russo. Nós interrompemos o trânsito de gás russo. Este é um evento histórico. A Rússia está perdendo seus mercados, ela sofrerá perdas financeiras, disse o ministro de Energia da Ucrânia, German Galushenko, em uma declaração. A Ucrânia, contudo, perderá cerca de $1 bilhão por ano em taxas de trânsito da Rússia. Agora você percebe por que esse acordo estava vigente até hoje? Para ajudar a compensar o impacto, ela quadruplicará as tarifas de transmissão de gás para consumidores domésticos a partir de quarta-feira, hoje, 1º de janeiro, o que pode custar à indústria do país mais de 1,6 bilhão de hryvnias, ou 38,2 milhões de dólares por ano. Ou seja, além de perder essa receita de $1 bilhão, gerou um impacto aí de cerca de 40 milhões de dólares para os caixas públicos da Ucrânia. Então, esse dinheiro provavelmente está vindo de outra fonte aí, né? Recentemente, a gente viu que os Estados Unidos cederam 15 bilhões de dólares para a Ucrânia, que foram retirados dos ativos russos congelados nos Estados Unidos. A Gazprom, a empresa de gás natural russa, também perderá cerca de 5 bilhões de dólares anuais em vendas de gás. Então esse aqui pode ser o raciocínio da Ucrânia. Eu estou perdendo dinheiro com isso, mas eu vou causar um prejuízo bem maior para o meu inimigo.
A empresa interrompeu o fornecimento para a OMV da Áustria em meados de novembro por causa de uma disputa contratual. Mas nas últimas semanas, o gás russo tem chegado à Áustria via Eslováquia, a uma taxa de cerca de 200 gigawatts-hora por dia. Para 1º de janeiro, espera-se que apenas cerca de 7 gigawatt-hora por dia fluam da Eslováquia para a Áustria, disse o regulador de energia austríaco E-Control. O principal comprador de gás da Eslováquia, a SPP, empresa estatal de compra de gás da Eslováquia, disse que abasteceria seus clientes principalmente por meio de gasodutos vindos da Alemanha e também da Hungria, que eu falei com vocês que continua recebendo gás russo via Turquia, mas que enfrentaria custos adicionais de transporte. Rotas combinadas de gasodutos da Rússia entregaram um recorde de 201 bilhões de metros cúbicos de gás para a Europa em 2018. A rota Nord Stream, através do Mar Báltico até a Alemanha, foi destruída em 2022 e o gasoduto Yamal-Europa, via Bielorrússia, também foi fechado. A Rússia enviou cerca de 15 bilhões de metros cúbicos de gás via Ucrânia em 2023, abaixo dos 65 bilhões quando o último contrato de 5 anos começou em 2020. E agora a gente vai falar sobre esses caminhos alternativos que esses países europeus conseguiram para suprir a perda dos gasodutos que passam pela Ucrânia. Eslováquia diz que não há risco de escassez de gás, apesar do término do acordo de trânsito com a Ucrânia. A Eslováquia não correrá o risco de sofrer escassez de gás se a Ucrânia interromper o trânsito de suprimentos russos por seu território. Isso é um fato consumado agora. Mas terá que pagar 177 milhões de euros a mais em taxas por rotas alternativas, disse o Ministério da Economia do país. Foi o que a gente citou lendo aquela outra matéria, dizendo que o gás agora vem de gasodutos vindos da Alemanha e também da Hungria. O término previsto de um acordo de trânsito entre a Ucrânia e a Rússia à meia-noite de terça-feira também encerrará os fluxos para a Eslováquia, que tem um contrato de longo prazo com a Gazprom da Rússia, mas o Ministério da Economia da Eslováquia disse que o país tinha armazenamento de gás suficiente e suprimentos alternativos para 2025. A Eslováquia tentou manter o fluxo de gás através da Ucrânia, enquanto Kiev se recusou a estender o acordo de trânsito com Moscou por causa da guerra em curso com a Ucrânia. O primeiro-ministro eslovaco Robert Fico e outros funcionários do governo chamaram a posição de Kiev de irracional. O governo também disse à União Europeia que enfrentará um alto custo devido ao aumento dos preços de energia. A ministra da Economia da Eslováquia, Denisa Sakhova, disse na terça-feira que Kiev está tomando uma medida unilateral que também prejudicará a Eslováquia, mas que o país estava preparado. Atualmente não há ameaça de escassez de gás, disse ela em um comunicado. O ministério disse que a empresa estatal de gás, SPP, tinha contratos de fornecimento de gás com outras grandes fornecedoras internacionais, como a British Petroleum, a ExxonMobil, a Concha, a Eni e a RWE. O fornecedor de gás SZE também tinha contratos de gás natural liquefeito, acrescentou o ministério. A Eslováquia tem gasodutos com cada um dos seus vizinhos e a SPP disse que suprimentos dos gasodutos alemães que passam pela República Tcheca seriam preferidos se os fluxos com a Ucrânia cessassem. Os legisladores alemães concordaram neste mês em isentar os países que transportam gás de uma taxa de gás doméstico a partir de 1º de janeiro. A taxa custosa fez com que os comerciantes buscassem suprimentos mais baratos do leste nos últimos meses. Então a Alemanha vai retirar suas tarifas de gás transportado através do seu território para esses países que perderam o gás vindo da Ucrânia. E isso vai fazer com que a vida nesses países seja um pouco menos custosa, o aumento dos custos seja menor a partir dessa nova realidade. Agora me diz você aí, você concorda com a Ucrânia ter cessado o fornecimento de gás via seus gasodutos para a Europa? Você acha que foi uma atitude intempestiva, que poderia ter continuado simplesmente fornecendo apesar da guerra? Conta pra gente aqui nos comentários. Como sempre, se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos, dá um joinha pra gente e se inscreve na Sala de Guerra 2 para não perder mais nada.
Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.